Olá! Já parou para pensar no que realmente, assim, define as regras do jogo numa relação de trabalho? Sabe, além do que está ali escrito no contrato ou na lei? Pois é. Muitas vezes, a base de tudo que sustenta mesmo está nos fundamentos do direito do trabalho. Exato. E hoje a gente vai fundo nisso. Os princípios e as fontes do direito do trabalho aqui no Brasil. A ideia é entender de onde vêm essas normas e principalmente como elas são interpretadas no dia a dia, né? De um jeito mais claro. Isso. E olha, entender isso é fundamental, porque mexe diretamente com os direitos e deveres de todo mundo, empregado e empregador. É a chave para, digamos, decifrar esse mundo do trabalho. Legal. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. Começando pelos princípios. O que seriam eles, exatamente? Tipo, são leis? Não exatamente leis, mas assim, são as verdades fundamentais, sabe? Os alicerces. Eles têm um papel crucial, tipo, guiar como a gente interpreta as leis. Ah, tá. E também para preencher lacunas, né? Quando a lei não diz tudo. Lembro de ter visto algo sobre o artigo 4º da Lindib, o 8º da CLT. Exatamente. Eles ajudam a resolver casos onde a lei não é específica. E no direito do trabalho tem um princípio que, nossa, se destaca muito. Qual seria? O princípio protetor. A lógica é simples. A relação de trabalho, por natureza, não é equilibrada, né? O empregado geralmente está numa posição mais frágil, Sim, faz sentido. menos poder de barganha, né? Isso. Então, o direito tenta reequilibrar essa balança, protegendo o trabalhador. E isso aparece de umas formas bem práticas. Como assim? Bom, primeiro, se tem dúvida na interpretação de uma regra, a interpretação que favorece o empregado é a que deve prevalecer. É o famoso indúbio pro operário. Ok. Na dúvida, a favor do trabalhador. Que mais? Segundo, se tiver mais de uma norma válida para o mesmo caso, aplica-se a que for mais favorável para ele. E terceiro, se o trabalhador já conquistou uma condição melhor no contrato, essa condição tende a ser mantida, mesmo que venha uma lei nova ou um acordo diferente depois. Entendi. Proteção na interpretação, na escolha da norma e na manutenção do que já é bom. Isso me leva para outro princípio que parece conectado, o da irrenunciabilidade. Quer dizer, se a lei protege tanto, o trabalhador pode simplesmente dizer: ah, não quero esse direito. Olha, a regra geral pelo artigo 9º da CLT é que não pode. Direito trabalhista garantido em lei não é algo que você joga fora tipo assim. Certo. É irrenunciável, mas. Tem um mas aí, né? Ouvi falar de umas mudanças recentes. Tem, sim, um mas bem importante que veio com a reforma trabalhista. O parágrafo único do artigo 444 da CLT, ele trouxe uma coisa nova, uma flexibilização. E como funciona essa flexibilização? É para um perfil específico de empregado, o chamado hipersuficiente. É quem tem diploma de nível superior e recebe um salário mais alto. Especificamente, igual ou maior que 2 vezes o teto do INSS, do RGPS. Ah, ok. Nível superior e salário alto. E aí? Para esse trabalhador, a lei permite negociar livremente algumas condições de trabalho, aquelas listadas lá no artigo 611-A. E o ponto-chave é: o que ele negociar individualmente, nesses casos, pode prevalecer sobre a lei ou até sobre o acordo coletivo da categoria dele. Nossa, então a irrenunciabilidade não é tão absoluta assim para todo mundo. É uma exceção bem relevante. Exatamente. É um ponto que exige atenção. Falando em regras e leis, acordos, de onde tudo isso vem? Aí a gente entra nas fontes do direito do trabalho, né? Tem aquela divisão clássica. Isso. Fontes materiais e fontes formais. As materiais são, digamos, a inspiração, são os fatores sociais, econômicos, políticos que fazem surgir a necessidade de uma regra, uma crise, uma nova tecnologia, uma greve. Entendi. O contexto que gera a demanda. E as formais? As formais são como o direito se mostra, como ele vira regra de verdade, obrigatória. É a Constituição Federal. São as leis, as medidas provisórias, os decretos e também as normas criadas pelas próprias partes. Ah, tipo as convenções e acordos coletivos? Exatamente. Essas são as chamadas fontes autônomas,
porque são criadas pelos próprios sindicatos de trabalhadores e empregadores, como diz lá o artigo 611 da CLT. As outras, criadas pelo Estado, como a Constituição e as leis, são as heterônomas. Certo. E como essas fontes todas se organizam? Tem uma hierarquia, tipo uma pirâmide com a Constituição lá no topo? Certo. Tradicionalmente, sim, a gente pensa nessa pirâmide. A Constituição é a norma máxima. Mas, olha que interessante, no direito do trabalho, essa hierarquia nunca foi tão rígida assim, Como não? por causa daquele princípio que a gente falou, o protetor, na sua vertente de norma mais favorável. Historicamente, muitas vezes, um acordo coletivo que está abaixo da lei, na pirâmide, podia ser aplicado no lugar da lei se ele fosse mais benéfico para o trabalhador. Ah, entendi. A hierarquia cedia para proteção. Mas isso ainda vale? Se falou historicamente? Pois é, aqui está um dos pontos mais quentes da atualidade. A reforma trabalhista mexeu bastante nisso, nos artigos 611-A e 620 da CLT. E depois veio uma decisão super importante do STF, o Supremo Tribunal Federal. Qual decisão? O julgamento do tema 1046, de repercussão geral. Basicamente, o STF validou a regra que a reforma trouxe: a prevalência do negociado sobre o legislado. Opa, peraí. Prevalência do negociado sobre o legislado quer dizer que o acordo coletivo vale mais que a lei? Em regra, sim. O que for definido em acordo ou convenção coletiva tende a prevalecer sobre a lei, mesmo que não seja necessariamente mais vantajoso para o trabalhador. Mesmo não sendo mais vantajoso, mas e o princípio protetor, a norma mais favorável? Isso não entra em conflito? Entra. É uma tensão claríssima. Por isso, existe um limite muito importante para essa prevalência do negociado. Que limite? O negociado não pode ferir direitos considerados absolutamente indisponíveis. São aqueles direitos fundamentais garantidos lá na Constituição. Salário mínimo, férias mais um terço, 13º, FGTS, normas de saúde, segurança do trabalho. Essas coisas não podem ser reduzidas ou retiradas por negociação coletiva. Ufa, entendi. Então, o acordo vale mais que a lei para certos temas, mas não pode passar por cima dos direitos constitucionais básicos. É isso. Exatamente. A grande discussão hoje é justamente definir bem essa fronteira. O que é que pode ser negociado e o que é intocável. É direito irrenunciável mesmo. Uau, que complexo. Então, recapitulando rapidinho. A gente tem os princípios, que são a bússola como protetor, e o da irrenunciabilidade. Mas esse último com a exceção importante do hipersuficiente. Isso. E temos as fontes de onde as regras nascem, as materiais, inspiração, e as formais, a regra escrita, que podem vir do Estado ou das próprias partes. Perfeito. E a hierarquia dessas fontes não é fixa, né? Com essa história do negociado prevalecendo sobre o legislado, desde que respeite a Constituição. O que a gente leva disso tudo, afinal? Olha, o principal é que entender de onde vem a regra, as fontes, e qual a lógica por trás dela, os princípios, é crucial para qualquer um no mundo do trabalho. Ajuda a entender por que uma regra existe, como ela pode ser interpretada se tiver dúvida e qual o peso de um acordo coletivo na vida real, sabe? Sim, para ter mais consciência dos próprios direitos e deveres, né? E entender os limites. Exato. Principalmente os limites constitucionais, que são a garantia final. Fica então uma reflexão, né? Com tanta mudança no mundo do trabalho, tecnologia, novas formas de contratar, como que a gente vai achar o equilíbrio ideal entre proteger o trabalhador, que é a base dos princípios, e ter a flexibilidade que as negociações podem trazer? É um desafio e tanto. Com certeza, um desafio constante. Bom, pessoal, gostaram dessa análise? Para não perder as próximas conversas e explorações como essa, já sabe, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com quem você acha que vai curtir também. Isso aí. Até a próxima!